Neste exato momento, existem milhares de colheitadeiras paradas dentro dos galpões em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O alerta vermelho do INMET está valendo desde as 10 horas da manhã de hoje e vai até as 23h59 de sábado. Chuvas acima de 60 milímetros por hora. Risco de alagamento, transbordamento de rios e deslizamento de encostas. E o produtor travado. Enquanto a máquina está parada por causa da chuva, o dólar caiu abaixo de R$ 5,30 hoje e levou o preço da soja junto. O governo arrecadou o recorde histórico de 2,89 trilhões de reais em impostos no ano passado. E o custo de produção do milho em Mato Grosso subiu 2,56%. O produtor está cercado por todos os lados. Inscreva-se no Agro Radar Brasil agora e deixe seu like. Eu vou mostrar como essa quinta-feira virou pesadelo para quem produz. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho para acumulado de chuva em áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Alerta vermelho significa grande perigo. E não é exagero. São esperadas chuvas superiores a 60 milímetros por hora, ou acima de 100 milímetros por dia. Isso entre hoje e sábado. E o risco não é só de atraso na colheita. É de perda de produção. As regiões mais afetadas são o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, região metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste e Noroeste de Minas. No Espírito Santo, o alerta vale para o centro e o sul. No Rio de Janeiro, estão sob risco a região metropolitana, as Baixadas, o Norte e o Noroeste Fluminense. São áreas com forte presença de produção agrícola e pecuária. O INMET também mantém alertas laranja em uma extensa área do país. Esse nível indica perigo e prevê volumes entre 30 e 60 milímetros por hora, ou de 50 a 100 milímetros por dia. O risco inclui alagamentos, deslizamentos e cheias de rios. Além de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, o alerta laranja abrange partes do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A situação é generalizada. Há ainda alertas amarelos emitidos pelo INMET. Esse nível indica perigo potencial, com chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia. O baixo risco não elimina a possibilidade de transtornos pontuais. E para o produtor rural, qualquer transtorno significa atraso operacional e perda de janela. As regiões adicionais incluem São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Pará, Maranhão, Bahia e Amazonas. Agora eu vou te mostrar o que isso significa na prática. Colheitadeira parada significa soja ficando no pé. E soja no pé em janeiro, com chuva forte, significa risco de germinação na vagem, apodrecimento e perda de qualidade. Se você perde qualidade, perde classificação. Se perde classificação, perde preço. E se perde preço, a margem que já estava apertada desaparece completamente. É prejuízo direto. Matheus Graciano, da Pátria Agronegócios, alertou ontem que a concentração da colheita em fevereiro já seria um problema. Porque em 3 meses e meio, o Brasil colhe toda a soja que vai consumir em 12 meses. Agora, com o atraso de janeiro por causa das chuvas, a pressão em fevereiro será ainda maior. Mais oferta disponível ao mesmo tempo significa prêmios ainda mais pressionados e preço mais baixo. Mas aqui está a segunda camada do problema. E essa dói no bolso de forma imediata. O dólar fechou hoje abaixo de R$ 5,30. Especificamente, encerrou em R$ 5,833, com queda de 0,71%. É a menor cotação de fechamento desde 11 de novembro do ano passado. E em 2026, o dólar já acumula queda de 3,75%. Isso é um balde de água fria no preço físico da soja no mercado brasileiro. Vou traduzir o que isso significa. A soja é cotada em dólar na Bolsa de Chicago. Quando o produtor brasileiro vende no mercado interno, o preço é calculado com base em Chicago, convertido para reais pelo câmbio do dia e ajustado pelos prêmios locais. Se o dólar cai 3,75% em menos de um mês, o produtor perde 3,75% do valor da saca. Mesmo que Chicago esteja estável. É perda direta de receita. O que derrubou o dólar hoje foi o forte fluxo de investimentos estrangeiros para a Bolsa brasileira. O Ibovespa oscilou acima de 177 mil pontos pela primeira vez na história. Investidores estrangeiros estão entrando no Brasil para fazer operações de carry trade. Eles pegam empréstimo lá fora, onde os juros são menores, e aplicam aqui, onde os juros estão a 20% ao ano. Ganham na diferença. Mas para isso, precisam trazer dólares e converter em reais.
Essa entrada de dólares no Brasil pressiona o câmbio para baixo. E ainda teve outro fator. Donald Trump descartou o uso da força para assumir controle da Groenlândia e desistiu de impor tarifas a países europeus. Ele anunciou que garantiu acesso total e permanente dos Estados Unidos à Groenlândia em um acordo com a OTAN. Isso aliviou as tensões geopolíticas. E quando as tensões diminuem, o dólar perde força globalmente. O dólar caiu também contra outras moedas emergentes hoje. Peso colombiano, rand sul-africano, peso chileno e peso mexicano se valorizaram. O índice do dólar, que mede o desempenho da moeda norte-americana, frente a uma cesta de 6 divisas fortes, caiu 0,56% e foi a 98,330. Isso mostra que o movimento não é só local, é global. Mas quem sente o impacto direto no bolso é o produtor brasileiro. Bruno Chahine, especialista em investimentos da Nomad, afirmou que o Brasil permanece como uma das moedas com maior carry entre os emergentes, e que o ambiente global construtivo para risco segue favorecendo a valorização do real frente ao dólar este ano. Traduzindo, o dólar pode continuar caindo. E se continuar caindo, o preço da soja em reais vai continuar sendo pressionado para baixo. Não tem escapatória. Agora vem a terceira bomba. E essa gera revolta. O governo federal arrecadou 2,89 trilhões de reais em impostos no ano passado. Crescimento real de 3,77% sobre 2024. É o maior resultado anual já registrado na série histórica, que começou em 1995. A Receita Federal divulgou os dados hoje. E o número chama a atenção. Porque enquanto o governo bate recorde de arrecadação, o produtor não consegue fechar a conta. Só em dezembro, a arrecadação foi de 285,72 bilhões de reais. Aumento de 10,8% em relação ao IPCA, de 7,46%. Robinson Barreirinhas, secretário especial da Receita Federal, disse que são números bons e crescimento importante. Mas importante para quem? Para o governo que arrecada. Porque para o produtor que paga, o cenário é de aperto financeiro generalizado. As sobras estão muito limitadas. E as dívidas estão muito altas. Entre os principais responsáveis pelo crescimento da arrecadação estão os fertilizantes. O IOF teve alta de 20,5% e arrecadou 14,7 bilhões de reais a mais que no ano anterior. A Previdência cresceu 3,27%. O PIS e COFINS cresceram 3,03%. O imposto de importação subiu 9,49%. E todas as formas de imposto de renda de empresas e pessoas físicas também subiram. O governo atuou com foco em recuperação de arrecadação ao longo da gestão atual. Mas aqui está o problema. O governo elevou alíquotas do IOF, taxou apostas online, reonerou folha salarial de setores da economia, limitou compensações tributárias e encerrou benefícios direcionados ao setor de eventos. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, estimou que o governo central fechou o ano passado com déficit primário de apenas 0,1% do PIB. A meta era déficit zero. Quase conseguiram. Mas à custa de quem? À custa do produtor rural que está com margem apertada, custo de carrego alto e preço da soja caindo. Matheus Graciano perguntou ontem: está sobrando dinheiro no seu bolso? A resposta para a maioria é não. A realidade é de aperto financeiro. Roberto Rodrigues alertou que 2026 será o ano da seleção natural no agro. Com juros a 20% ao ano, a matemática não fecha. Mesmo quem alcança 15% de lucro operacional, termina no prejuízo. Agora vem a quarta bomba. E essa pega Mato Grosso de frente. O custo de produção do milho safra 2025 e 2026 subiu 2,56% em relação ao ciclo anterior. O IMEA consolidou o custo médio de custeio por hectare em R$ 3.319,51. E entre os principais responsáveis por esse aumento estão os fertilizantes, cujas despesas cresceram 5,93%, alcançando R$ 1.421,89 por hectare. As sementes subiram 0,91% e somam R$ 777,49 por hectare. Segundo o IMEA, esse movimento está ligado ao encarecimento da produção industrial e à valorização do dólar ao longo do ano passado. E aqui está a ironia. O dólar subiu em 2025 e encareceu os insumos. Agora, em 2026, o dólar está caindo e derrubando o preço da saca. O produtor tomou pancada dos dois lados. Pagou caro pelos insumos com dólar alto. E agora, vai vender a safra com dólar baixo. É prejuízo garantido. Os defensivos agrícolas também pesaram no bolso do produtor, com avanço de 0,25% e custo total de R$ 737,78 por hectare.
Com esses acréscimos, o custo operacional efetivo foi estimado em R$ 4.806,17 por hectare, um aumento de 4,22%. Já o custo operacional total subiu 4,80%, alcançando R$ 5.394,08 por hectare. A produtividade média projetada é de 116,61 sacas por hectare. Com base nessa produtividade, o IMEA calculou os preços de equilíbrio para viabilizar economicamente a safra. Para cobrir o custo operacional efetivo, o produtor precisa receber R$ 41,22 por saca. Para cobrir o custo operacional total, precisa de R$ 46,26 por saca. E para cobrir o custo total, incluindo depreciação e remuneração do capital, precisa de R$ 57,68 por saca. Esses são os números reais do IMEA. Agora vem o looping que fecha tudo. O preço médio de comercialização registrado em dezembro do ano passado foi de R$ 45,95 por saca. Esse valor é suficiente para custear as operações diretas, mas permanece abaixo do necessário para cobrir integralmente os custos totais da atividade. Ou seja, o produtor de milho em Mato Grosso está operando no prejuízo. Ele cobre o COI, mas não cobre o COT, e muito menos o custo total. E aqui está a conexão que assusta. A chuva trava a colheita. O dólar cai e derruba o preço da soja. O governo arrecada recorde de impostos. E o custo de produção do milho sobe. São 4 frentes simultâneas de pressão sobre o produtor rural. E todas elas explodiram ao mesmo tempo em janeiro de 2026. Não é cenário hipotético. É realidade documentada. Com dados oficiais. Do INMET, da Receita Federal, do IMEA e do mercado financeiro. Matheus Graciano alertou ontem que fevereiro será mês crítico, porque a colheita vai se concentrar. E quando você tem muita oferta disponível ao mesmo tempo, os prêmios caem. E quando os prêmios caem, o preço final que o produtor recebe também cai. Agora, com o atraso de janeiro por causa das chuvas, a pressão em fevereiro será ainda maior. É efeito cascata. E quem está no final da cascata é o produtor. Eu quero saber de você. Você está com a colheita travada por aí ou o preço é que está te impedindo de avançar? Você concorda que o governo arrecadar recorde de impostos, enquanto o produtor não consegue fechar a conta, é revoltante? Você já calculou se o preço atual do milho cobre pelo menos o custo operacional total da sua lavoura? Deixa nos comentários sua situação e sua região. Vamos trocar informação. O que fica absolutamente claro é que hoje, quinta-feira, marca um momento de pressão máxima para o produtor rural brasileiro. O alerta vermelho de chuvas trava as máquinas. O dólar abaixo de R$ 5,30 derruba o preço da soja. O governo bate recorde de 2,89 trilhões de reais em impostos. E o custo de produção do milho sobe 2,56% em Mato Grosso. O produtor está cercado e está sozinho. Se você chegou até aqui, inscreve no Agro Radar Brasil, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com outros produtores. A chuva está travando a colheita. O dólar está derretendo o preço. E o governo não para de arrecadar. Quem tem informação de qualidade, toma decisões melhores. Gestão profissional ou saída do mercado. Essa é a escolha de 2026. Até a próxima análise.